Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. No episódio de hoje a gente vai conversar com o produtor aqui da firma, o Daniel Mota. Oi, Daniel, tudo bem? Oi, Mona Lisa, tudo bem? Prazer em te receber. Prazer é meu. Para vocês entenderem quem é o Daniel, pensem naquelas reportagens que precisa de uma produção especial e que vocês escutam um nome que não é do repórter que vai aparecer muitas vezes em todos os lugares, todos os canais de TV, e de repente essa apuração toda é de alguém que se jogou ali no meio, que não tem o rosto conhecido, mas que vai lá e se aprofunda na investigação. Definimos bem o que é um produtor ou errei, Daniel? Tá perfeito, Mona Lisa. Tem certeza? Tá ótimo. O que mais você colocaria para o pessoal entender o que você faz aqui na firma? Olha, a gente que trabalha com o investigativo, né, a gente vai desde a apuração, a provocação ali dos fatos, o levantamento, a apuração correta, para levar para o pessoal, a gente meio que vai na linha de frente. Isso. Do tema, do assunto. Mas não aparece em frente às câmeras. É importante. Sim, para preservar a integridade do profissional. Então, feita essa apresentação aí, explicação do que o Daniel faz, o Daniel está aqui hoje porque ele e o repórter Thales Maurício, o repórter aqui da firma também, eles tiveram acesso à UTI do Hospital do Mandaki. Para você que não é de São Paulo, ou para você que é de São Paulo e não está muito familiarizado esse nome, o Hospital do Mandaki fica na Zona Norte, é um conjunto hospitalar que fica ali no bairro de Santana e é o maior hospital público da Zona Norte de São Paulo. Por que maior? Escutem esse número. Normalmente o Mandaki atende 250 mil pessoas por ano. Estamos na unidade de terapia intensiva do Hospital do Mandaki, o maior da Zona Norte de São Paulo. Aqui, ao todo, 20 profissionais se revezam em turnos na batalha pela vida contra o novo coronavírus. Uma área restrita, apenas profissionais de saúde que estão na linha de frente podem entrar. Eu e o produtor Daniel Mota tivemos acesso, acompanhados do diretor técnico da unidade. Minha primeira pergunta para você, Daniel, como é que foi ter acesso a essa UTI? Como foi a negociação para conseguir entrar? Primeiramente, a gente fez um contato com a direção da unidade, porque a gente sabe que são áreas restritas a apenas profissionais que estão na linha de frente, apenas médicos, enfermeiros que estão na linha de frente do combate à Covid-19 que podem ter acesso àquele local. Nem outros médicos do hospital que não fazem parte do tratamento do coronavírus podem ter acesso à unidade. Então a gente fez um contato com o diretor, explicou para ele a importância da produção desse material, porque até então nenhuma outra equipe de jornalismo tinha tido acesso a esse local. Ele concordou que a gente pudesse visitar e conhecer, contanto que a gente seguisse e obedecesse todas as normas e todas as regras, a utilização dos equipamentos de proteção individual, um determinado tempo dentro da unidade, a gente não poderia ficar muito tempo e não se aproximar muito dos pacientes. Então a gente concordou com aquelas regras, com aquelas determinações impostas pela diretoria e acompanhados de uma equipe formada por 5 profissionais, entre eles o diretor, foi que a gente conseguiu ter acesso à unidade. Então, para você entender, foi tudo feito com aceitação, com concordância, com lisura, ética. E claro, quando o Daniel fala não chegar muito perto, esse muito perto é bem longe, porque utiliza-se a câmera, o zoom da câmera, e ninguém identificado, a não ser que permitisse, né, Daniel? Isso é importante falar. Exatamente. Nós estávamos devidamente, nós nos apresentamos com alguns dias de antecedência, visitamos o hospital para conhecer antes, tivemos todas as conversas, todas as tratativas com a direção, porque a gente não poderia chegar ali de forma clandestina, porque há um risco biológico muito grande dentro da unidade e é preciso seguir todas as normas. Só foi eu e o Thales, uma hora um filmava o outro e assim caminhava, e a gente utilizou apenas celulares. A gente não levou maiores equipamentos, justamente por uma questão de logística e pelo que pede lá dentro da unidade. É uma correria muito grande dos profissionais. Eles precisam, em primeiro lugar, salvar vidas. Então, a gente não poderia ali atrapalhar a rotina deles. Passagem. Exatamente. Sim. O mais discretamente possível, né? Exatamente. Então, quantos dias vocês ficaram lá, Daniel? 2 dias. Um dia foi com mais profundidade. A gente chegou por volta das 2 da tarde. Ficamos até umas 8 horas da noite, acompanhando ali todo o processo, troca de equipe, com
como que eles se preparam, a questão da paramentação, os cuidados com os pacientes que o tempo inteiro estão ali demandando a necessidade, a presença dos profissionais. E para não atrapalharmos, a gente ficou ali, né, quietinhos, gravando, e deixamos a coisa rolar, os profissionais trabalharem. E somente em 2 ou 3 momentos que a gente chamou um médico num lugar mais reservado, dentro da UTI mesmo, e conversou com ele sobre a rotina. Mas a nossa intenção foi mesmo registrar no natural mesmo a coisa, como funciona dentro da UTI. E o período em que vocês ficaram lá, a gente já estava com essa situação tão difícil da pandemia, ou estava numa situação mais leve? Sim, Se é que posso usar essa palavra, se era o comecinho. Exatamente, a gente estava em uma das semanas mais críticas, foi quando a cidade de São Paulo registrou um dos números mais altos de mortes e também de contágio. Nesta UTI, exatamente, que a gente entrou, haviam 20 pacientes, todos eles em situação muito grave. A gente até apurou esses dias depois que a reportagem foi ao ar, alguns casos que a gente conheceu lá, que infelizmente os personagens faleceram. Então nessa UTI, especificamente, a situação é muito grave. Sim, quando o Daniel fala personagens, são as pessoas, né? No jargão jornalístico, a gente usa personagem, que é aquela pessoa que é usada como uma representação de uma situação, de um momento, e essas pessoas, então, infelizmente, algumas morreram. Daniel, você é um profissional experiente, premiado. Como é que é passar por uma experiência como essa? Por que eu falei isso? Porque você chegou lá já com a sua bagagem jornalística e foi muito impactado pelo que você viu, presenciou, sentiu e pôde entender. Por que impacta tanto conseguir registrar horas, dias de uma UTI em plena pandemia na maior cidade do país? Então, Monalisa, eu até comentei com outros colegas jornalistas que eu tive outras experiências onde a situação era muito tensa, e em comunidades, em coberturas de conflitos. Tive uma experiência no Oriente Médio também, mas nada se compara com o que eu vi quando entrei dentro daquela UTI. Bom, nesse exato momento a gente está entrando então na unidade de terapia intensiva do Conjunto Hospitalar do Mandaqui. A partir de agora a gente vai ter contato com pacientes internados ou com o novo coronavírus ou com suspeita do Covid-19. O que mais me chamou a atenção no primeiro momento foi o barulho, o som ensurdecedor dos respiradores. Parecia uma briga, uma luta desesperada dos pacientes para conseguir respirar, voltar à vida. E lá dentro também a gente presenciou um falecimento, um dos pacientes faleceu, e eu fiquei muito impactado, porque nem em outras coberturas que havia um risco de morte mais evidente, eu imaginava que fosse presenciar uma pessoa morrendo ali, falecendo, e aquela luta desenfreada para conseguir se salvar. É uma guerra, realmente. E não é só uma guerra que a gente vê dentro da UTI, de quem está querendo resgatar a vida. É uma luta dos profissionais de saúde também para conseguir salvar o máximo possível de pessoas. Enquanto tinha um ali falecendo, os outros estavam numa situação muito crítica, e os profissionais tinham que se dividir e tentar salvar aquele que já estava morrendo e dar continuidade na luta para manter a vida daqueles outros. Então era uma coisa muito desesperadora. Desesperadora presenciar, e eu imagino desesperador vivenciar, né? Que é quando você se refere aos profissionais de saúde. Eu estou um pouco chocada de ter visto recentemente profissionais de saúde sendo agredidos em várias partes do nosso país. Isso corta meu coração. Tem alguns momentos eu penso, não há esperança em relação a algumas pessoas pelo comportamento delas. Como é que você viu esses profissionais de saúde atuando? Eu sei que os plantões são absurdos, né? Não absurdos porque eles são obrigados, mas a situação demanda muito. Conta um pouco dessa rotina, do que você viu e pôde presenciar ali do trabalho de profissionais de saúde. Eu não estou falando só de médicos. O pessoal que limpa, o pessoal que entrega ali os equipamentos, o instrumentador, o enfermeiro, o assistente. Conta mais um pouco sobre isso, Daniel. É muito emocionante vê-los, porque há uma dedicação fora do normal
deles aos pacientes. Eu fico imaginando, tem 20 pacientes aqui, mas há outras UTIs lotadas também no hospital, de pacientes não só com a Covid-19, como com outras doenças. E ali dentro, eles tinham uma dedicação, assim, que te emocionava em ver, porque eles não só estavam desempenhando o papel deles de profissional, eles estavam muito além disso. Eles tinham um carinho, um amor, você via nos olhos deles a esperança de conseguir salvar aquela vida. Tanto que tem um dos profissionais, um dos enfermeiros, que ele faz mais do que o trabalho dele. Ele, para aproximar, sabe, da luta, do sofrimento das famílias, de não poder ver o paciente que está ali isolado, ele pede para que as pessoas, para que os familiares escrevam cartinhas e o pessoal fixa nos leitos. E isso chocou muito a gente, porque a gente viu ali as mensagens enviadas pelos familiares que não podem estar de corpo presente, mas através dos profissionais, os profissionais leem as cartas para eles, e mesmo que eles estejam ali sedados, a gente ficou muito impactado com isso, com essa dedicação, mesmo que com a situação em que eles estão dias sem dormir. Tem profissional que dobra o plantão para conseguir, por vontade própria mesmo, por decisão própria, para conseguir atender a uma demanda tão alta dos pacientes, a necessidade. Então, eu vi mais do que o trabalho do profissional. E a gente percebe, aqui na TV, na empresa, eu tenho trabalhado bastante com os profissionais de saúde, acompanhado bastante no Brasil inteiro. Infelizmente, a gente vê que são muitos que já perderam a vida nessa luta. E eles falam mesmo, é uma guerra, mas é uma guerra que precisa ser vencida, nem que para isso a gente coloque em mais do que risco a nossa própria vida também. E então, essa dedicação deles, mais do que o lado profissional, mas o lado humano deles dentro da UTI, nos chamou muito a atenção. Tem que ser destacado, né? Sem dúvida. O Hospital Mandaki é um hospital público? Isso, é um hospital público. Sim. E a questão dos equipamentos lá? O que vocês presenciaram sobre os tais EPIs, equipamentos de proteção individual? Claro, você já falou dos respiradores, mas o cenário lá era como? Olha, na parte que nós visitamos de equipamentos estava ok. Todos os profissionais estavam devidamente paramentados, infelizmente não é uma realidade de todo o Brasil, a gente sabe disso, mas lá, pelo menos na unidade que a gente visitou, todos os profissionais, e eu fiz questão de perguntar isso para eles, se aquilo ali era uma realidade diária, se todos os dias era daquele jeito ou somente naquele dia porque a reportagem estava lá. E eles falaram que não, que até agora não tiveram nessa unidade problemas com falta de EPI. Como é que é o Daniel antes da UTI do Hospital do Mandaki em plena pandemia e o Daniel de agora? Olha, eu passei a valorizar talvez mais coisas, assim, reconhecer mais o trabalho do profissional de saúde. A gente sabe que é um dos profissionais mais importantes que a gente tem, quem cuida da gente, né? Mas eu passei a vê-los com um olhar bem mais, talvez, humano, bem mais emocionante, exatamente. E a importância da gente se cuidar também, da gente, em meio a uma pandemia dessa, a gente procurar tomar os devidos cuidados para evitar uma contaminação, porque a imagem que a gente vê das pessoas que estão ali, naqueles leitos, é uma situação muito triste. Você se imaginar que corre um risco de estar naquela situação, te leva a ser mais reflexivo, no dia a dia, cuidados que parecem pequenos, mas que são básicos e necessários. Você precisa tomar a questão da higienização, do uso das máscaras, para evitar chegar a uma situação daquela. Chegou a chorar em algum momento? Precisou secar as lágrimas ali? Você ou o Thales? Em algum momento foi muito, muito difícil, assim, quando você viu uma pessoa morrer? Você já tinha visto uma pessoa morrer em frente aos seus olhos de verdade? Não tinha visto. E foi um momento muito emocionante mesmo, porque a princípio o Thales, ele viu, ele estava mais presente, e quando eu cheguei ele já estava gravando, e para não atrapalhar o trabalho dele, eu perguntei para a enfermeira o que era, porque já estava terminando de colocar o corpo do idoso nas mortalhas. E daí eu perguntei o que era aquilo, porque eu fiquei muito chocado. Então foi um momento muito emocionante, porque é um ser humano
que morreu ali, que se acabou e parece um pacote embrulhado, infelizmente. E daí a gente ficou muito emocionado. E o momento das cartinhas também, que os parentes mandam, em que você vê o enfermeiro ali, naquela correria dele, parando para ler um pouquinho. Para dar um alento, né? E dar um alento também, a gente se derreteu, porque foi muito triste. É muito triste ver tudo isso. E para você que não vê, mas ouve, conversando aqui com o Daniel, óbvio, o Daniel é um homão, mas o olho ficou todo marejado contando aqui para mim. Todas as vezes em que você lembra, é assim, não tem como não relembrar aquela emoção e sentir mais uma vez? Não tem. Eu costumo dizer que nós jornalistas, a gente tem essa dificuldade de separar o eu profissional do eu pessoal, né? Você não tem como, você acaba se envolvendo com aquela situação, você começa a pensar nos seus parentes, você começa a pensar nos seus vizinhos, você começa a pensar nos seus amigos, e que todo mundo, infelizmente, tá no mesmo barco, parece que todo mundo tá à mercê dessa situação. Então é muito triste você ver tudo isso e ver que aquilo ali é só um recortezinho pequeno de uma realidade que tá devastando o mundo inteiro. O que você diz para quem ainda questiona as informações das autoridades de saúde no mundo e no Brasil sobre a pandemia? Olha, infelizmente questionar uma realidade tão triste, tão cruel como essa que o mundo inteiro tá vivendo, não é só o Brasil, não é só São Paulo, é o mundo inteiro. Eu acho, assim, de uma falta de humanidade, assim. Não há o que se questionar. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência de ver de perto o que é a coisa. A gente viu um filho que perdeu o pai lá no leito, e ele falou isso com essas palavras. Ele diz, enquanto é com o nosso vizinho, a gente não acha que não acontece com a gente. Mas quando a gente perde um parente, perde um pai, como foi o caso dele, a gente vê o quanto o problema é sério, o quanto é real, o quanto a coisa é triste. Então, quem questiona esses números, eu acho que deveria procurar conhecer mais, ler mais, acompanhar mais. Não é diferente o que acontece na Europa do que acontece, talvez num lugar com mais intensidade do que no outro, mas é uma pandemia que está devastando, acabando com vidas no mundo inteiro. Então, quem questiona precisa, de fato, conhecer, se aprofundar no assunto e ver que a coisa é muito mais do que séria. Obrigada, Daniel, por esse relato tão forte, tão verdadeiro. O tempo do Daniel foi cedido aqui pra gente, mas porque eu realmente acredito que informação é proteção, sim. E muitas vezes informação também faz cair a ficha, né, do tal do bom senso. Não tem como a gente não falar sobre isso de uma maneira muito real, porque essa realidade, ela pode ser determinante no nosso futuro, né, Daniel? Exatamente, e nós estamos aqui para isso, né? Sim, obrigada, adorei. Eu que agradeço. O Daniel tá na minha frente com máscara, eu só vejo uns olhos cheios de carinho. Eu não posso pedir pra tirar a máscara, isso não pode ser feito, mas depois que passar a pandemia eu quero ver a carinha do Daniel de verdade. Tá bom. O Daniel Mota, produtor aqui da CNN, que fez um trabalho lindo. Vem outros trabalhos aí, dá só um spoiler do que vem mais pela frente pro pessoal continuar seguindo, mas aí vai ser primeiro na TV e depois nas outras mídias, né? Eu e o Thales, a gente tá terminando agora uma matéria especial sobre a Brasilândia, que hoje é o bairro com mais casos em São Paulo, e a gente foi lá, ficou alguns dias na comunidade para entender por que a Brasilândia tem hoje a maior quantidade de óbitos e de pessoas infectadas. A gente acompanhou o comércio, viu que tá tudo funcionando por lá, e por outro lado a gente tentou entender por que eles têm essa necessidade do comércio estar aberto. A gente acompanhou os moradores que se infectaram com a doença, outros que perderam seus parentes. A gente acompanhou bem de perto a realidade, o dia a dia de como é viver num dos maiores bairros da cidade. São 260 mil habitantes, que não conta com um hospital, só tem o BS. Precariedade enorme, né? Exatamente, o único hospital começou a ser construído em 1970, até hoje nunca terminou. Eu saio de lá até com a sensação seguinte, a gente julga, num primeiro momento, por eles estarem na rua e terem esses números, mas por outro lado, a gente vê o quanto isso é necessário para eles. Deveriam estar em isolamento também, mas eles não vão à rua
rua apenas, não ficam na rua apenas por uma vontade, por necessidade também, por necessidade de ter o sustento, né? De ter o sustento, pelas moradias que são precárias. A gente tem personagem que vai para a praça para comer lá porque tem 20 pessoas em casa e não tem como fazer a refeição lá porque moram em um cômodo pequeno. Então é uma realidade. Ao mesmo tempo a gente está acompanhando outros bairros da cidade, como o bairro de Pinheiros, que registra um dos mais baixos índices, e para a gente tentar ali mostrar esse contraste, essa realidade dos dois bairros e explicar esses números de perto, traduzir esses números de uma forma mais humanizada. Quão cruel que é esse abismo social, né? Durante uma Exatamente. pandemia, e fazer essa comparação revela muita coisa do que ainda falta, né? Em relação à atuação real e eficiente do Estado para as pessoas que realmente precisam de mais. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Até o próximo papo. Até o próximo. É isso. Então, amanhã a gente se vê? Não. Amanhã a gente se ouve. Beijo em pé.